Olá, eu sou o professor Carlos Wilson, estamos aqui com mais um minuto do Enem, e nessa questão, uma questão bem interessante, já de um nível médio, que a gente já precisa ter uma análise, é a questão 180 da prova cinza do ano de 2023. Ela diz o seguinte: analisando as metas da empresa, o gerente concluiu que o montante diário arrecadado em milhares de real poderia ser calculado pela expressão Vx, nesse caso você está vendo a expressão aqui, Vx, igual a x ao quadrado sobre 4, menos 10x, mais 105. Então, típico da gente já ver aqui uma função quadrática, né? Ela tem um x ao quadrado, já se caracteriza uma função quadrática. Vamos ver o que está dizendo. Em que os valores de x representam o dia do mês. Então, x é o dia do mês, variando de 1 a 30. Um dos fatores para avaliar o desempenho mensal da empresa é verificar qual é o menor montante diário. Qual é o menor montante diário? Arrecadado ao longo do mês e classificar o desempenho conforme as categorias apresentadas a seguir, em que as quantidades estão expressas em milhares de real. Então, ótimo. Se esse menor valor diário for 24, se o valor diário for, maior que 24, maior ou igual a 24, menor que 24 e menor ou igual a 20, se o valor inicial for menor do que 20 e menor ou igual a 10, se o valor inicial for menor que 10 e menor ou igual a 4, e se o valor inicial é menor que 4. Então, nessa situação, ele classificou como ótimo, essa como bom, essa como normal, essa como ruim e essa como péssimo. No caso analisado, qual seria a classificação do desempenho dessa empresa? Então, ele quer saber no menor valor, tá? Um dos fatores para avaliar o desempenho mensal da empresa é verificar qual é o menor montante diário. Bom, como a gente está falando de uma função quadrática, em que o a função quadrática, quando a gente estuda na escola, geralmente o professor trata da seguinte maneira. Eles dizem que é o seguinte, é toda a função dessa maneira aqui, em que o a é diferente de zero. O a, ele determina a concavidade, ou seja, quando o a é negativo, tá? Quando o a é negativo, a concavidade é para baixo e a gente tem ponto de máximo, tá? Quando a concavidade é para cima, nós temos ponto de mínimo. Nesse caso, ele fala de menor, e nesse caso é porque o A é positivo. Observe que aqui quando não tem sinal nenhum na frente, é porque é positivo, ou seja, o A é positivo. Então, ele tem valor de mínimo. Na verdade, ele quer o menor montante, ou seja, ele quer o menor montante V. Quando a gente fala de V, nós falamos da componente Y, certo? Se ele quisesse falar de X, nós falamos da componente X. Nesse caso, estamos falando única e exclusivamente do Y do vértice, que existe uma formulazinha prática, que é essa aqui, menos delta sobre 4A. Se você não verificou isso, dê uma estudada, ponto de mínimo e máximo, tá? Ou se fosse, por exemplo, você quisesse saber qual o valor em X, ou qual é o dia do mês, aí você ia ter que calcular o X do vértice, que é menos B sobre 2A. Mas a pergunta não é qual é o dia do mês, a pergunta é qual é o valor do montante, ou seja, é o V, ele quer. Então, nesse caso, é o Y do vértice, ou seja, é o VO, é o V do vértice, que nesse caso é delta. Delta é B ao quadrado menos 4AC sobre 4A. Resolvendo nesse caso, você vai ter menos o B. Olhando para aqui, o B é o que está junto do X, nesse caso é menos 10 ao quadrado menos 4. O A é o que está junto do X. Quando não tem aqui é 1, então é 1/4. Tá? 1/4 é o valor de A. E C, que é o que fica sozinho, sem acompanhante nenhum, que é 105. Tá? Sobre 4
E o A, que a gente já sabe que é 1/4 que está aqui na frente de x ao quadrado. Sempre seguindo essa questão. O A é o que fica na frente de x ao quadrado, o B é o que fica na frente de x e o C é o que fica sozinho. Então, na verdade, a solução minha será menos 10 ao quadrado é 100. 4 com 4 cancela, vai ficar menos 105. 4 vezes 1 é 4, dividido por 4 dá 1. Então, a minha solução, na verdade, vai ser 100 menos 105 dá menos 5, dividido por 1, que vai dar 5. Ou seja, a solução é 5. 5 é um valor entre 4 e 10. Na verdade, a situação é uma situação ruim. A resposta é a letra D. Então, é um típico problema que você, para solucionar, você precisa ter conhecimento de x do vértice e y do vértice. E nesse caso, a gente conclui essa solução. Tá certo? Eu espero que vocês prestem atenção, dêem uma olhadinha se vocês não estudaram ponto de máximo e mínimo em função quadrática. É sempre uma pedida, sempre acontece de aparecer uma questão dessa no Enem. Então, tente verificar esse exemplo, dê uma estudada. Em provas anteriores também você vai encontrar problemas similares envolvendo pontos de máximo e mínimo em função quadrática, tá? Um abraço a todos, tchau, tchau, até a próxima questão.